Você já fala? Ah, já está. Mas ali você já apertou o ouvido, né? É porque ele vai seguir o que está agendado, entendeu? Esse já está. Esse já está transmitindo. Então, boa noite a todos. Graças a Deus estamos reunidos mais uma vez na casa de Francisco de Assis, pedindo, né, a Jesus que nos abençoe nesse momento, nessa fase em que nós estamos já nos distanciando muitas vezes daquela conexão devida, daquela vigilância necessária. Então, nós convidamos a todos para a nossa prece, para essa conexão tão importante, não é, com o Pai e com a espiritualidade maior. Convidamos hoje o Roberto, que irá falar sobre conviver e melhorar. Então, nós esperamos que todos aproveitem, né, esse conteúdo. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e principalmente nos dê condições de sermos compreendidos por todos e por todas que nos assistem. Como a Joyce colocou, a gente vai falar de um assunto que foi baseado no livro Conviver e Melhorar, do Francisco do Espírito Santo Neto, a psicografia dele pelo Espírito Batuíra e Lourdes Caterine. Esse livro ele é interessante e importante para o movimento espírita, porque ele trata principalmente dessas relações em que nós precisamos dessas relações. Então, falar de conviver. O que significa exatamente conviver? Viver com os outros, mas, sobretudo, viver comigo mesmo. Então não adianta eu tentar estabelecer uma convivência com os outros harmoniosa se comigo mesmo eu tenho problema, eu tenho conflito. Então nós precisamos aprender a conviver conosco. E quando a gente fala isso, dessa convivência, dessas relações interpessoais, eu me lembro muito bem de uma história que está num quadrinho da Mafalda, em que uma amiga dela faz o seguinte questionamento: eu não entendo o ser humano, não entendo os adultos, né? Eu não compreendo as pessoas. E a Mafalda olha para ela com toda a simplicidade e responde: ah, minha amiga, imagina o seguinte, quando você entra num cinema e o filme já está lá pela metade, você entende o enredo, você entende a história do filme? Aí a amiguinha dela falou: não entendo. Pois é, quando você apareceu na Terra, esses adultos já existiam. O que significa? Significa que cada ser humano tem uma história. Cada ser humano tem uma experiência. Cada ser humano é único na sua existência. Então nós vamos ver que a convivência é a necessidade desse relacionamento uns com os outros. Então nós estamos aqui, a doutrina espírita ela é fantástica nesse aspecto, que ela nos ensina
a necessidade de conviver com essas pessoas. Tanto é que existe dentro do Livro dos Espíritos um capítulo especial que fala da lei de sociedade, da necessidade da gente viver em sociedade. Mas a doutrina espírita também tem como fundamental importância nos explicar algumas características. Por que que eu encarno? Por que que eu estou aqui? Por que que eu existo? Isso está na questão 132 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação? Veja, não é da reencarnação, é da encarnação. E os espíritos respondem usando 3 tópicos, dizendo: primeiro, chegar à perfeição. Então, eu encarno com o objetivo de chegar à minha perfeição, de ser melhor hoje do que eu fui ontem. Ou seja, dando continuidade, como existe a sobrevivência do espírito, ou seja, o espírito sobrevive à morte do corpo, eu vou dar continuidade a esse meu desenvolvimento. Então, eu encarno com o fim de avançar nas lições que eu preciso desenvolver. A outra parte, ele fala da necessidade da gente sofrer todas as vicissitudes. Essa é a resposta da questão 132. O que significa vicissitude? São os pequeninos problemas do nosso dia a dia. Então, nos pequeninos problemas, aquelas coisas que nos incomodam, que nos instigam a aprender determinadas coisas, é quando a gente vai desenvolver essas capacidades que fazem parte da gente. E eles complementam ainda: suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Ou seja, eu sou um co-criador junto a Deus. Eu crio o universo à minha volta e dentro de mim também. Então eu sou co-criador. Jesus não deixou claro isso? Vós sois deuses? Significa que eu tenho esse potencial de criação ao nosso derredor. Então ele complementa a última frase dessa resposta: concorrendo para a obra geral, ele se adianta. Ou seja, concorrendo para que tudo aconteça de forma harmoniosa, eu me adianto. Significa dizer que nas minhas relações, nas minhas atividades, eu me adianto e adianto o mundo que está à minha volta. Significa dizer que eu encarno com objetivos específicos na minha vida. E esses objetivos me fazem com que eu caminhe numa certa direção. E o mais interessante é que Kardec questiona aos espíritos uma coisa importantíssima. Mas quando o espírito está lá no plano espiritual, lá na erraticidade, que significa a erraticidade entre um intervalo de uma encarnação e outra, quando ele está lá, ele vai encarnar, ele tem consciência do que vai acontecer? E a resposta dos espíritos, eu sempre toco nessa pergunta, porque muita gente fala: eu não pedi para nascer, eu não pedi isso, eu não pedi aquilo, eu não queria aquilo outro. E a resposta dos espíritos, ela é peremptória. Ela diz o seguinte: ele próprio escolhe. Ou seja, quando nós estamos encarnados, nós escolhemos estar aqui. Nós escolhemos as pessoas com as quais nós vamos nos relacionar, nós escolhemos funções, nós escolhemos um monte de coisa. Ah, mas eu não me lembro disso. Graças a Deus que você não se lembra. Porque senão você ia saber o tanto de bobagem que você fez no passado. Então tem coisa que a gente prefere esquecer, prefere deixar para trás. Ah, mas tem casos que existem, que o pessoal fala que existem encarnações compulsórias. Nós viemos obrigados. Sim. Por quê? Porque em muitas ocasiões nós não temos condições de fazer escolhas. Porque nós estamos tão atabalhoados, nós estamos tão atrapalhados na nossa vida que nós não temos discernimento. Então precisamos que alguém decida pela gente
para que a gente possa aqui encarnar, para que a gente possa aqui estar na Terra. Então nós escolhemos, a maioria de nós escolhemos aonde nós estamos, com quem nós estamos, na época certa. Ah, eu nasci na época errada. Mentira. Você nasceu na época certa. O problema é que você está com saudade lá do passado, quando você tinha poder, quando você tinha dinheiro. Então você sente saudade daquilo lá. Então a convivência sua no seu dia a dia se torna um inferno por conta disso. Porque você não sabe lidar com a situação atual na qual você se coloca. Mas Kardec não se deu por satisfeito nessa resposta, da questão 258. E aí ele questiona mais uma vez: como pode escolher um meio de gente complicada? Como que eu posso ter escolhido nascer num lugar difícil, com pessoas complicadas, com pessoas que pisam no meu calo, que me machucam, que me maltratam? E aí a resposta dos espíritos, ela é perfeita, que ele diz o seguinte: para aprender a paciência, você tem que nascer num meio que te instigue a desenvolver a paciência. A paciência você não compra em mercado, em farmácia, açougue, você não compra em lugar nenhum. Você não pede pelo Mercado Livre na internet, né, que hoje a gente só pede tudo pela internet. Não vai vir paciência na internet. Muito pelo contrário. Vai vir aquele vendedor lento que não posta a sua encomenda no prazo certo. Aí você fica ansioso, fica nervoso, fica lá com o pezinho esperando tudo aquilo. Ou seja, você precisa de um meio que desenvolva esse potencial. Então, por isso que nós estamos no meio exato que nós precisamos. E quando a gente enxerga que a gente é impaciente, que a gente é intolerante, que a gente tem uma certa dificuldade, o que eu preciso entender? É isso que eu preciso trabalhar dentro de mim. É por isso que eu estou aqui. Eu escolhi estar nesse meio para desenvolver essas potencialidades. Então, hoje em dia, está muito na moda o tal do coaching, né? O que é o coaching? Aquela pessoa que te ajuda a se desenvolver, normalmente o desenvolvimento na área empresarial, para você se tornar um funcionário melhor, alguém mais rentável para a empresa. Mas também eles ensinam a você a ser melhor como pessoa. E eles usam sempre a expressão: eu quero te ajudar a você sair do ponto A para o ponto B. Não é assim que eles ensinam? Eu estou aqui para te ensinar, para te ajudar a sair do ponto A para o ponto B. Mas vale lembrar, você não sabe quem você é, você não sabe o que você está fazendo aqui, você não sabe aonde você quer chegar. Você vai para onde? Para lugar nenhum. Então nós estamos aqui para desenvolver os nossos talentos. Nós estamos aqui para desenvolver todas essas capacidades, essas potencialidades. De que forma que a gente desenvolve isso? Nós desenvolvemos na nossa relação com o outro. Como que você aprende a amar? Se esse é o nosso maior objetivo enquanto aqui na Terra, é amar. Como que você vai amar se você não lidar com pessoas? Não lidar com situações que lhe instiguem, lhe facultem essa possibilidade. Você não vai aprender a amar nunca. Se isolando numa ilha, sozinho, você nunca vai aprender a amar. Então nós precisamos do outro. Nós só evoluímos nas nossas relações com os outros. Tem um texto do Emmanuel que ele diz uma coisa importantíssima. A vida vem de Deus. A convivência, ela vem de nós. A convivência é responsabilidade nossa. Então, o que acontece nessa questão da convivência? Ah, mas eu só encontro pessoas difíceis no meu caminho, pessoas complicadas, porque existe uma lei que a doutrina espírita estuda muito, chamada lei de afinidades. O que significa?
nós vamos atrair para junto de nós aquilo que nós precisamos aprender. Então, que tipo de pessoa eu vou atrair? As pessoas que vão me ensinar alguma coisa. Se eu estiver disposto a aprender. Então, nós precisamos trabalhar, né? Nós achamos maravilhoso quando nós encontramos pessoas compreensivas, que nos entendem, que nos acalmam, que nos ajudam, que nos trazem um certo conforto, mas também, né, e essas pessoas que nos trazem conforto, elas nos alimentam, mas também, em contrapartida, nós encontramos as nossas encrencas. Muitas encrencas. Filhos, esposa, marido, são encrencas. São conflitos que eu preciso trabalhar, que eu preciso resolver. O que são essas encrencas? São testes. São testes para eu desenvolver o meu aprendizado. E segundo a Unesco, aprendizado, ele é estabelecido em 4 pilares. Que nós precisamos aprender a conhecer, ou seja, conhecer o mundo, conhecer as pessoas, conhecer tudo que está à nossa volta. Nós precisamos aprender a fazer, aprender a viver e, principalmente, aprender a ser. Inclusive, muitas vezes nas palestras que a gente faz, a gente termina e a pessoa chega para mim ou escreve no Facebook ou no YouTube, nas redes sociais: nossa, que palestra bacana, eu aprendi muito com você. Eu sinto muito, você não aprendeu absolutamente nada comigo. Você adquiriu conhecimento. O que você vai colocar em prática, aí sim você vai demonstrar se você aprendeu de fato. Então, nós estamos aqui para aprender a conhecer, fazer, viver e ser. Então, só depois que eu elaborar todo esse conhecimento e ele fizer parte de mim, aí sim eu vou poder dizer, eu aprendi alguma coisa. Quando eu botar em prática, quando eu colocar em prática aquilo que eu ouvi, aquilo que eu fiz, então sim, de fato, eu vou ter aprendido alguma coisa. Então, um fato bastante interessante, que nós queremos relações as mais amigáveis, as melhores. Quem não queria ter no relacionamento do seu dia a dia a Joyce, o Narciso, o Reginaldo, que está ali quietinho num canto? Quem não gostaria de conviver com essas pessoas diuturnamente? Todos nós gostaríamos. Mas não é assim. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. É simples assim. Então, quem está encarnado está ou provando ou expiando. Simples. Então, ninguém aqui é santo. A Joyce tem os defeitos dela, o Narciso tem os defeitos dele, o Reginaldo tem os defeitos dele, eu tenho muitos defeitos. Tem gente que fala, deve ser uma delícia conviver com você. Falando, minha família não me aguenta, então você tira por aí, né? Essa questão. Então é importante a gente saber quem a gente é, para que a gente possa conseguir trabalhar essa relação com o outro. E vale lembrar que esse desenvolvimento, essa convivência, ela é difícil porque ela não acontece de uma hora para outra como mágica. A gente precisa aprender as coisas aos poucos, nas nossas relações. E quando a gente fala dessa velocidade, cada um tem um jeito de aprender, cada um tem um jeito de ser, cada um tem uma forma diferente de entender a vida. Nós nos lembramos de uma história que eu li há muito tempo, onde um trabalhador na terra estava ali capinando o seu terreno, um terreno bastante grande, e nisso passa uma pessoa fazendo uma caminhada. E nessa caminhada a pessoa olha para aquele homem capinando e pergunta: quanto tempo eu demoro para chegar na cidade mais próxima? O homem olha para ele, não fala nada, fica quieto, abaixa a cabeça e continua capinando.
O outro homem que estava na estrada falou, mas que homem sem educação, não quer falar comigo? Quanto tempo eu demoro para chegar na próxima cidade? O homem parou de novo, colocou a mão em cima do cabo da enxada, olhou para ele, ficou olhando, não falou nada. E nesse negócio o homem falou, mas que é isso? E voltou a trabalhar, a capinar. O outro homem ficou irritado, saiu pisando alto, saiu caminhando, e aí ele escutou uma voz. Mais ou menos uns 40 minutos. O homem parou, olhou para trás e falou, mas escuta, por que o senhor só respondeu agora? E aquele senhorzinho, na sua sabedoria, respondeu, mas é que eu não sabia a sua marcha, não sabia como você caminhava, então eu não sei te dizer quanto tempo você ia demorar, não sabia como você andava. Então nós temos uma marcha própria na nossa caminhada, então nós não podemos cobrar do outro coisas que nós também não conseguimos definir ainda, não conseguimos resolver. Então nós nos decepcionamos muitas vezes com as pessoas porque nós queremos coisas dela que ela não é capaz de fazer, mas também nós não somos capazes de fazer. E aí o que é que a gente faz? A gente começa a julgar todo mundo que está à nossa volta. Vamos nos lembrar de uma passagem do Evangelho que é lindíssima, belíssima, principalmente em época de redes sociais. Principalmente em época de redes sociais. Porque eu vou explicar por que eu estou falando isso. Essa passagem conta que Jesus estava rabiscando algo na areia e se aproxima uma turba carregando uma mulher que tinha sido pega em adultério. E ela é lançada aos pés de Jesus, cai ali aos seus pés, e neste momento a turba que ali está fala, Moisés fala que essa mulher tem que ser dilapidada, ou seja, morta a pedradas por conta do crime que ela cometeu, que ela foi adúltera. Jesus olha aquela turba e ele executa um ato que nos chama muita atenção, porque ele fala o seguinte, que atire primeiro a primeira pedra aquele que nunca, não vou usar a palavra pecou não, tá? Aquele que nunca errou. Atire a primeira pedra aquele que nunca errou. O que Jesus fez naquele exato momento? Ele colocou a mulher como se fosse um espelho para que todos pudessem refletir nas burrice, nas coisas erradas. Eu ia falar uma palavrão aqui, né? Nas coisas erradas que as pessoas fizeram. Então ele fez o seguinte, eu vou colocar um espelho, vai refletir você. E me pergunto, se fosse você no lugar dela, você já errou? Você não tem o direito de errar? Então, muito dos conflitos, dos problemas das nossas convivências está exatamente nisso. Nós apedrejamos as pessoas que não pensam, não agem, não falam, não são como a gente. Por quê? Porque muitas dessas pessoas estão agindo e sendo como nós também somos. E como eu não gosto deste comportamento em mim, eu tento apedrejar o outro. Eu tento derrubar o outro. Por que eu estou falando de redes sociais? Hoje em dia a gente trocou as pedras pelos likes. Né? Infelizmente é isso. Nós trocamos as pedras pelos likes, pelos gostei. Então nós apedrejamos de outra forma. E nós vivemos nesse mundo de ideias, nesses conflitos com a sociedade. Hoje nós vivemos numa sociedade infelizmente polarizada, de um lado e do outro, e as pessoas se enfrentando, as pessoas se degladiando emocionalmente, está trazendo um prejuízo enorme. Sabe por que dessa Covid? Porque agora a gente precisa ficar em casa e precisa aprender a conviver primeiro com as pessoas que estão conosco. Vale lembrar
que muitos dos conflitos dentro de casa, eles não aconteciam porque a pessoa, na primeira discussão, na primeira briga, vou sair, vou para o bar beber, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas não lidava com os conflitos, com as dificuldades, com os problemas. Hoje, nós somos obrigados a encarar o outro, a olhar nos olhos do outro e entender as nossas relações, e saber o que o outro sente, conversar, dialogar e melhorar a nossa convivência. Então, hoje, nós somos, de certa forma, obrigados a isso. Já que não foi por bem, vai por mal. Então, nós vamos fazer isso por conta dessa necessidade. Porque a sociedade, hoje em dia, está muito vazia. Eu não gosto de uma coisa, eu mudo. Eu quero fazer as coisas que me dão na telha. E aí eu vou mudando, e nunca me preencho, nunca fico integral. E aí eu não consigo conviver com a pessoa mais importante da minha vida, comigo mesmo. Eu não me gosto, por conta de eu não me gostar, eu procuro outros meios para satisfazer os meus desejos. E aí eu chego em casa sozinho, vazio. Por quê? Porque eu não fiz nada que me preenchesse. Eu não consegui conviver comigo mesmo, com as minhas imperfeições, mas também com as minhas qualidades, que nós temos qualidades. Creiam nisso, todos nós temos, mas infelizmente nós não temos aquilo que é preconizado pela doutrina espírita, a bendita da caridade. Quando perguntaram, Kardec pergunta aos espíritos, olha a pergunta de Kardec, como entendia a caridade Jesus? Como que Jesus entendia a verdadeira caridade? Então, na verdade, ele não perguntou para os espíritos, né? Ele queria saber a opinião de Jesus a respeito disso. E a resposta, eu sempre uso essa expressão, é um BIP, BIP, que significa, essa é exatamente a resposta do Livro dos Espíritos, BIP. B, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E veja que isso é escalonado. Benevolência para com todos, ou seja, eu tenho que procurar ser bom com todo mundo. Primeiro comigo e depois com o mundo em volta, porque se eu não sou bom comigo, como que eu vou ser bom com os outros? Né? Como que eu vou fazer isso com os outros? E aí eu tenho que ser indulgente. Significa, eu tenho que relevar os erros alheios. Assim como eu tenho necessidade de relevar os meus próprios erros, porque eu sou espírito imperfeito. E eu estou aqui para melhorar. Estou aqui para buscar esse aprimoramento, como disse logo lá no começo. E perdão, que aí é o grau de dificuldade máximo. Perdoar o outro é entender que o outro tem o direito de ser quem ele é. Porque ele é um filme que já começou. E eu não tenho direito de interferir nessa condição. Então é importante a gente enxergar essas questões das pessoas, ter essa caridade, ter essa benevolência, ter essa paciência, tolerância com todos que estão à nossa volta, porque isso é essencial para a nossa vida. Para que a gente possa, de fato, conviver e melhorar. E tem uma historinha, para finalizar, que eu acho que muita gente conhece essa história, que muitos já vivenciaram isso, né? Eu acho interessante que a maioria já foi casado, né? A maioria já teve relações com sogro e com sogra. Então é interessantíssimo a gente tocar nesse assunto. A moça casou, está vivendo com o marido. Adivinha quem foi morar com ela? A sogra. Não é? Que delícia, né? Vamos aprender a ter paciência, tolerância, vamos lidar. Mas a sogra dela era um inferno na vida dela. Era um inferno.
Ela não dava conta de tantos problemas, de tantas dificuldades que a sogra tinha em relação a ela. E ela ficou sabendo, essa moça, que tinha uma senhora que fazia uns preparados. E ela foi atrás dessa mulher para fazer esses preparados. E ela pediu um veneno. Pediu um veneno porque ela não suportava a sogra. Porque a sogra era doente, tinha um monte de problema e ela queria se livrar dessa sogra. O que aconteceu? Ela pediu então esse veneno. Mas a mulher que fazia esses preparados era uma mulher do bem. Era alguém que fazia só o bem. Ela não fazia o mal. Mas, sábia, muito sábia, ela fala para a moça, eu vou preparar aqui um remedinho, o que você vai fazer? Todo dia você vai colocar algumas gotinhas na alimentação dela. E ela vai comer aquilo e com o tempo ela vai ficando mais doente e ela vem a morrer. Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque se você der um veneno agora, vai levantar suspeita, você vai ser presa, vão identificar que foi alguma coisa, você vai ser presa. Então vamos fazer aos poucos. E para tirar toda a suspeita de você, trata bem a sua sogra. Leva ela para fazer compras, para passear, conversa com ela, para que ninguém fique suspeitando de tudo que está acontecendo. E aí foi o que ela fez. Se imbuiu daquela vontade de realizar aquilo e começou a colocar as gotinhas na comida da sogra dela. E o tempo foi passando e aconteceu uma coisa curiosa. Ela levava a sogra para sair, para passear, conversava, discutiam animadamente a vida e ela começou a ficar com remorso. Ela começou a ficar com remorso porque ela começou a gostar da sogra. Olha que coisa impressionante. E aí ela ficou com esse remorso, com essa situação, foi atrás novamente da mulher que tinha feito o veneno, chegando para ela em prantos. Eu não quero matar minha sogra. Eu amo minha sogra. Eu gosto muito dela. A mulher riu, olhou para ela e falou, pois é. Aquilo que você está dando para ela nada mais é do que uma vitamina para ajudá-la, para que ela possa se robustecer, ficar mais firme. E se você observou, você só tinha uma rixa com ela porque você não dava atenção, porque você não saía, porque você não tratava com carinho, com devido respeito. E quando você começou a conhecer a história de vida dela, você começou a ter afeição, você começou a ter uma relação mais próxima dela. Então isso serviu para que vocês pudessem se aproximar. Então não se preocupe que sua sogra não vai morrer, não. Muito pelo contrário. Vocês vão continuar amigas por muitos e muitos anos. Então o relacionamento é assim. Nós, muitas vezes, na convivência, nós rejeitamos o outro porque nós não o conhecemos profundamente. Então nós precisamos conhecer as pessoas que estão à nossa volta e entender que cada um tem o seu momento, tá? Cada um tem o seu jeito de ser, de se conduzir na vida, e a nós cabe respeitá-los desta forma. Assim como tenho certeza que nós somos pedra no sapato de muita gente, né? Então a gente precisa relevar, principalmente nesse sentido. Então era isso que eu queria passar para vocês. Me perdoem algumas vezes, né, elevar um pouquinho o tom de voz, mas a gente precisa às vezes de um chacoalhão para a gente acordar para a vida, porque se a gente não acordar, alguma coisa vai acontecer para nos despertar. Então que a gente reflita a respeito disso e que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja, né? São palavras que nos levam a uma grande reflexão e principalmente em relação a essa história de um exercício que a gente costuma fazer, né? E que eu gosto de ensinar, que é sempre você lidar com o outro com outra energia,
quebrar aquela energia de animosidade, de rivalidade, fazendo alguma coisa que deixe o outro bem, né? Porque se nós lidarmos na mesma diversidade, nós estaremos sintonizando com o lado pior, né, da pessoa. E todos nós temos algo de bom, ou se não temos, há um motivo para isso, né? Então, pelo menos em prece, quando não for possível, que a gente entre numa energia diferente, numa energia boa com o nosso próximo, que nós possamos, durante uma prece, entrarmos em compreensão com ele, né? Cada um tem uma história de vida, a convivência é dificílima, né, Roberto? E a gente acha também que com os discípulos eram tudo mil maravilhas, e não era, né? Eles discutiam, eles se exaltavam, né, e traíam, mas porque nós somos diferentes, né? E a convivência é isso, né? Reparar as arestas e compreender mesmo o outro como um espelho, né? Que somos incomodados e estamos aqui para aprender. Então nós vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e vamos descansar o nosso pensamento, aliviando, né, o nosso coração de toda preocupação, de toda aflição, e vamos fechando os nossos olhos, nos vendo num campo, e nesse campo onde já estivemos alguma vez, nós avistamos ao longe um carvalho. É noite, faz muito tempo que a gente não vê a noite, as estrelas, aquelas que brilham. E embaixo desse carvalho há um grupo de homens conversando. Um deles está em pé, um deles que traz uma túnica branca, com seu cabelo aos ombros, a moda nazarena, os reflexos dourados. E ele nos vê, ele se volta sorrindo, pede licença àquele grupo de homens, pescadores, e vem ao nosso encontro. É Jesus, dizendo para nós que faz muito tempo que nos espera. Onde você esteve, meu filho, que eu estava aqui, a te esperar? E nós o abraçamos, ele nos abraça e nos envolve com a sua luz, preenchendo todo o nosso ser. Nós nos sentimos preenchidos por esse amor. Nós entregamos a Jesus aquela aflição, aquele problema tão grave ou aquela situação tão difícil, e temos a certeza que estaremos aliviados. E Ele mesmo nos convida: vinde a mim,
Todos vós que sofreis, todos vós que estáis sobrecarregados, aflitos, e eu vos aliviarei. Você nunca estará sozinho, eu estarei ao seu lado. E nós guardamos esse momento na profundeza da nossa alma. Nós sentimos em nosso ser a grandeza desse amor. Daquele amor que nos ama do jeito que nós somos, com as nossas fraquezas, as nossas dúvidas. Ele nos ama. E nós o colocamos dentro do nosso coração. E vamos voltando, fazendo a nossa prece de gratidão a tantas bênçãos que nós recebemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Agradecemos então a todos. Estaremos juntos na próxima quinta com a palestra do Reginaldo.